Eu ainda não nasci. E é essa a parte mais comovente e íntima desta linguagem. Olho para esta criança, olho para estes rostos, olho para esta mulher, olho para esta paisagem e penso: que posso eu dizer-vos que não quebre a incomunicabilidade das palavras de amor? Nunca olhes os bordos de um texto. Tens que começar numa palavra. Numa palavra qualquer se conta. Mas no ponto voraz surgem fugazes as imagens. Também lhes chamo figuras. Não ligues excessivamente ao sentido. A maior parte das vezes é impostura da língua. Vou, finalmente, soletrar-te as imagens deste texto antes que meus olhos se fatiguem. O milionésimo sentido da voz. Tiro o lápis da mão. O gesto de partir a luz. O pensamento de uma criança. Cópias da noite. Passeio noturno. Era um dia verde. O afeto do negro sob o lenço da noite. O indizível é feito de mim mesma, Gabi, agarrada ao silêncio que elas representam. Minha casa de Massarandupió, na Bahia, lugar ao pé da árvore, como a Lençol gostava de dizer. É um lugar em que o jardim é mais selvagem, porque é o fundo do quintal, onde às vezes aparecem algumas cobras e muitos miquinhos. Escolhi esse lugar para dizer para vocês de uma das cenas fulgores. Eu vivi muitas junto com o Lençol. Inclusive a primeira vez que eu a encontrei, eu vivi uma cena fulgor muito forte. Mas prefiro falar de uma outra, que não foi em 1992, quando eu encontrei, mas em 2005, no terceiro colóquio internacional que a gente fez sobre a obra da Lençol. A gente estava em Morília, na região de Trás-os-Montes, que é uma região de bruxas, de mulheres viúvas que andam todas de negro, de cabras, de uma vegetação que lembra muito a vegetação do Cerrado Mineiro. E estávamos num hotel, que é um hotel assim, muito curioso, foi escolhido, né, pelo pessoal como um lugar, e por ela mesma, como um lugar bom para esse colóquio, que é uma casa antiga, toda de pedras, é uma região de muitas pedras, lembra muito Minas. Algumas montanhas, baixas, mas algumas montanhas, colinas, eu diria. E nesse hotel, era um hotel todo de pé, todos hospedados lá, éramos mais ou menos umas 25 pessoas, inclusive dentre elas a própria Maria Gabriela Lençol. Augusto já havia morrido e a gente apresentava os trabalhos num lugar como este, assim, em que estou agora. Colocava-se uma mesa e as 25 cadeiras e as pessoas sentadas ali. E eu estava, esse hotel era um hotel, é um hotel que também, Mourilly é caminho de, de quem vai, né, de Portugal até a Espanha, querendo ir para... É o caminho que cuidava desse hotel,
Era um padre histórico, bastante engraçado, assim, já um pouco idoso. Ele plantava todas as coisas que a gente comia, todos os vegetais que a gente comia, ele fazia o vinho que a gente bebia, ele dava ordens também para a gente. Era como se a gente tivesse uma espécie assim de beguinagem com aquele padre. Havia umas mesas no refeitório redondas e mesas quadradas. Foi quando a Lençol me disse que ela sentava nas mesas redondas quando queria concentrar e nas quadradas quando queria se dispersar. Retangulares, na verdade, não eram quadradas. E os brasileiros sempre se sentavam nas mesas redondas, então quando ela vinha sentar conosco, ela estava bem concentrada. E aí eu fui apresentar um trabalho sobre ela diante de uma plateia no Jardim Selvagem para ela. Esse trabalho era um trabalho que eu havia escrito com a Cíntia Santos Barra. Eu nem tenho mais esse trabalho, não sei se Cíntia tem. E foi um texto que a gente comentava um trabalho da Leonora Weissman, que é uma artista de Belo Horizonte, que estava fazendo uns jardins dentro de uns binóculos, como aquelas fotos que a gente tirava lá no passado, né, nos lambilambes, só que eram... E ela fez, a meu pedido, um jardim para lençol. Era uma foto de lençol que a Cíntia tinha feito e que está no filme Redemoinho Poema, na forma vídeo. E era aquela foto da Lençol, que a Lençol tinha autorizado dentro de um caleidoscópio, que a gente ia virando, ela carregando um ramalhete nas mãos. Eu me lembro que quando eu terminei de ler o trabalho, em meio àquelas 25 pessoas, a Lençol estava muito emocionada, deu para ver, ela se levantou, veio até mim e falou: Lúcia, vamos dar uma volta. Quando ela ficava muito emocionada, ela gostava de andar. E ali não tinha onde a gente andar, a não ser umas montanhas mais próximas, e estava no meio do colóquio, depois da gente viria uma outra pessoa para apresentar trabalho. Ela interrompeu o colóquio e nós demos uma volta em volta da casa. Era uma casa grande, mas nós circulamos a casa. E quando a gente estava circulando a casa tinha umas estatuetas em torno dela, igual aqueles anjinhos de jardim, ou cupidos de jardim, uma coisa bem kitsch. Ela tinha umas cabras ovelhinhas assim, de cerâmica no jardim. Uma delas estava quebrada, eu já havia observado isso quando eu tinha chegado. Talvez porque ali fosse também uma espécie de estacionamento, algum carro tenha batido e tinha várias cabras, ovelhas de cerâmica assim, e uma delas estava quebrada. Caminhando, ela ia me dizendo umas coisas importantes e eu também dizendo umas coisas muito importantes para ela. Sobre uma pessoa que havia adoecido, que era uma legente dela. A gente estava conversando sobre isso. E aí, no meio do caminho, ela parou. E agachou. Olhou para aquela cabrinha toda desmantelada, de cerâmica, e remontou peça por peça daquela cabrinha, colocou o lugar dos olhos, né? Como a gente pega uma coisa toda em cacos e remonta, como se ela fosse passar um cimento ali e aquilo ali fosse se restaurar. Botou ela montadinha, olhou para mim, ela estava agachada, eu estava em pé, ela olhou para mim assim, como quem diz assim, você está achando que eu sou louca, né? E passou a mão na cabeça daquela cabrinha de cerâmica toda remontada e falou: coitadinha, coitadinha. Depois ela levantou e continuou o assunto do mesmo ponto, quase que me fazendo uma supervisão psicanalítica sobre o assunto que eu estava conversando com ela, que também envolvia, de certa maneira, a loucura. Depois ela me contou, antes dela me contar isso, ela me pegou, parou, me pegou no rosto assim, com as duas mãos, eu não posso fazer isso aqui porque eu estou filmando, chegou a mais ou menos a uns 7 centímetros, assim, olho no olho, boca quase na boca, uma distância que a gente jamais chegou.
salvo a lençol mantinha sempre um raio de metro em torno dela. Ninguém se aproximava se ela não desse essa liberdade. Era quase que um espaço de concentração. Ela chegou muito perto, me pegou assim, nas bochechas, olhou nos olhos e disse assim: Lúcia, eu quero que tu saibas que aquilo que tu buscas em mim, tu o tens. Essa frase me causou um impacto forte, forte. Eu escuto essa frase até hoje, porque ela tem uma ambiguidade essencial muito bonita, que a gente pode escutar mais no português de Portugal, porque eles usam muito esse presente no sentido futuro. Então a ambiguidade para mim era a seguinte: você já tem isso que você busca em mim, tu tens, mas também aquilo que tu busca, tu o terás. Eu vou te dar. E eu gosto que ela permaneça nessa ambiguidade, porque isso sempre me faz pensar que nada está garantido, né? E que é mesmo o trabalho que vai me fazendo, o trabalho mesmo da legência, vai me fazendo habitar cada vez mais o espaço lençoliano, o espaço lençol como ela o desejou. Mas a cena Fulgor não se conclui aí. Isso já me causou um impacto muito forte. Depois nós falamos sobre a morte do Augusto. Ela me diz coisas muito importantes, que ela só se conformou que o Augusto ia morrer quando ele disse assim: eu vou permanecer naquela árvore, eu sou aquela árvore. Então foram coisas muito importantes sobre o vivo. Bom, o dia terminou com a apresentação de alguns trabalhos. Aliás, nossa conversa foi interrompida porque o professor João Barrento, muito metodicamente, veio até nós e falou assim: vocês interromperam o colóquio, vocês precisam voltar, o colóquio precisa continuar. E nós voltamos, e o colóquio continuou, se encerrou a uma certa hora. Eu fui dormir, e no dia seguinte acordei bem cedo, e fui caminhar no jardim. Fui caminhar pelo jardim, pensando em tudo que ela havia me dito, e pensando naquela ovelha. Quando eu olhei para a ovelha, os olhos da ovelha me olhavam da mesma maneira que os objetos na obra da Lençol. Por isso eu gosto tanto do livro Um Beijo Mais Tarde, que foi o primeiro que eu li, mas tem essa história dos objetos herdados. Como os objetos da obra da Lençol, aquela cabra estava imantada. Eu olhava para ela, ela estava viva. Era um objeto cafona, de cerâmica, num jardim, de um hotel em Murilhe, de um padre que dava passagem para os fugitivos na época da ditadura salajarista e que depois ensinava o caminho de Santiago de Compostela para aqueles que queriam ir para lá, dava abrigo para os caminhantes. E essa cabra estava viva. A minha experiência foi radicalmente a experiência do vivo. E nunca mais eu perdi esta dimensão do vivo na minha vida. Essa é a cena Fulgor.